Boa noite. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos do Evangelho de Mateus. Nós estamos atualmente estudando o capítulo 17 do livro de Mateus, iniciando o capítulo 17, aliás, e especificamente na passagem conhecida como a Transfiguração de Jesus, ou também a Transfiguração do Monte Tabor, né? Na primeira semana de estudo, o primeiro versículo de estudo, nós analisamos a gematria da letrinha Iod, né? Isso porque o versículo faz menção a alguns números, esses números nos levaram a esse valor alfanumérico, né, que é o Iod, que representa trabalho. Então ali a gente viu o primeiro diferencial de Jesus como figura crística, né? Cristo é um título de grandeza espiritual, não é um sobrenome, né? Cristo não é um sobrenome. O sobrenome de Jesus na cultura hebraica seria Ben Yosef, né? Filho de José. Yeshua Ben Yosef, né? Cristo é um título de grandeza espiritual. Na tradição judaica, o Hamashiach, né? O Messias, o aguardado, o rei, o governante espiritual do orbe, comissionado por Deus. Então, Cristo é isso. Espíritos que atingiram essa hierarquia espiritual, eles geralmente recebem como prêmio uma incumbência, um trabalho de envergadura, que é gerenciar um orbe, gerenciar um planeta. O nosso Cristo, nosso governante, né, reencarnou aqui durante um período de 30 e poucos anos e teve um nome hebraico de Yeshua, Jesus. Tá bom? É ele o nosso personagem central nessa passagem. O primeiro diferencial dele é a capacidade de realização. Foi o que a gente estudou no primeiro versículo. O Yod lá, ele aparece com essa função. Isso porque a raiz da palavra Yod, da letra Yod, e da palavra Yad, é a mesma. Yad quer dizer mão, braço. Mão, braço é o nosso principal veículo de realização. Fazer. Aí na semana passada, no estudo que eu fiz remoto, em casa, não foi feito aqui no salão, a gente analisou uma referência que o versículo 2 faz ao tipo de claridade que Jesus irradiava quando se transfigurou. Na descrição do versículo, a claridade que ele irradiava era uma claridade branca, né? Essa é menos uma referência cromática e mais uma referência simbólica. Não é tanto uma referência de cor, é mais uma referência de símbolo. Por quê? Porque a base da alimentação em todo o Mediterrâneo, eu poderia dizer em toda a antiguidade, né, tanto ocidental quanto oriental, era o trigo. Não esse trigo nosso, né, esse trigo mutado, mas o trigo da antiguidade, era um grão graúdo, né? E aquela planta, que hoje existe acho, só em bancos de sementes, né? Em grandes universidades do mundo, né? Aquela planta que não existe mais. Quando a espiga dela amadurecia, a coloração era branca, Spadel. Então, o branco na cultura hebraica refere-se à maturidade, porque é a cor do trigo maduro. O trigo jovem é um trigo verde. O trigo maduro é um trigo branco. Então, essa é uma referência à maturidade espiritual de Jesus em relação aos demais, inclusive aos dois que o ladeavam, e que nós vamos estudar hoje: Elias e Moisés. Tá bom? Então, já falamos da capacidade de realização dele, capacidade de trabalho dele. Depois falamos da maturidade psicoemocional de Jesus em comparação à nossa, humana, frágil, deficiente, né, e coisa e tal. Certo?
Já falamos de dois diferenciais. Já que o objetivo do estudo dessa passagem é entender por que ele brilha tanto. Por que esse espírito brilha tanto? O efeito físico é o menos importante. Alguém me perguntou assim lá no YouTube, é uma manifestação mediúnica ou uma manifestação anímica? Né? E aí entra aquela discussão de Kardec, né? Que espírito poderia usar Jesus como um médium, né? Nenhum espírito tem essa autoridade, né? Jesus não seria médium de ninguém. Aí Kardec diz, se for para Jesus ser médium, só se for de Deus, né? Mas aquela luminescência dele ali expressa dele próprio, né? Então seria, por si só, um fenômeno anímico, mais do que um fenômeno mediúnico. Tá bom? Mas não é o nosso foco. O nosso foco é entender por que um espírito, animicamente, manifesta tanta luz. Qual o diferencial dele? O que ele tem de diferente, de especial? É o que a gente está tentando fazer já há 2 semanas e vamos continuar fazendo hoje. Bom, o versículo de hoje é o versículo número 3 do capítulo 17, e diz assim: eis que se tornaram visíveis, aí sim uma manifestação mediúnica. Mediúnica porque é de materialização. Se é de materialização, precisou do ectoplasma de algum encarnado, do fluido animal de algum encarnado. No caso, possivelmente, os 3 discípulos eram os médiuns, né? Aí se manifesta 2 desencarnados ali na cena. Quem são eles, né? Eles que se tornaram visíveis para eles, Moisés e Elias, conversando com ele. Também a gente não pode afirmar que seja especificamente um fenômeno de manifestação luminosa. Pode ser também que seja pura vidência. Outro encarnado ali não visse Elias e Moisés. Só quem viu foram os 3 discípulos, porque eram médiuns videntes e não médiuns de efeito físico. Estão vendo como as discussões sobre essa questão mediúnica, elas se ampliam? Eu poderia seguir por esse caminho, mas não quero. E não vou. Não quero. Não vai acrescentar mais do que já se acrescentou. Já se estudou muito sobre isso na Casa Espírita. O caminho aqui é outro. Então, nós vamos destacar 2 nomes no versículo. Nosso miudinho hoje vão ser com 2 nomes: Moisés e Elias. 2 profetas da raça. O primeiro é o primeiro grande profeta da raça, né? Quando a gente fala profeta da raça, é uma expressão hebraica para dizer profetas da tradição judaico-cristã, né? O primeiro deles é Moisés, o pioneiro nos dons de profecia, e o segundo é considerado o maior, viu? Muito embora Moisés seja o primeiro, na tradição judaica, o segundo é considerado o maior deles. Maior em poder medianímico, maior em importância do legado. A história dele está descrita no livro de Reis, o primeiro livro de Reis, que é o profeta Elias. Bom, nós vamos analisar esses 2. Como que nós vamos analisar esses 2? Pois bem, agora nós vamos viajar fundo aí, ó, sabe? 20 mil léguas submarinas. Eu fiz uma seleção aqui de versículos que não fazem referência, apesar de serem referência cruzada com o versículo de hoje, não fazem referência aos profetas, mas faz referência à cena, à estrutura da cena. Qual que é a estrutura? Né? No teatro se chama de marcação. É onde cada um vai se posicionar na hora de cada fala. Quem estudou teatro sabe do que eu estou falando, né? Então, os atores se movimentam, aí ele já sabe, na marcação dele. Quando eu pisar nesse canto, nesse ponto aqui, do lado desse sofá do cenário, eu tenho que falar tal coisa. Isso ajuda ele a memorizar a fala. Então, nessa estrutura de marcação da cena, nós temos Jesus no centro, Elias à direita, Moisés à esquerda. Tá bom? Agora nós vamos ver versículos que trazem a mesma estrutura, mas sem citar os 2.
e sem se referir aos dois profetas. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 24. Ele, Deus, baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins, no plural, os querubins, e a chama da espada fulgurante, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, querubins, no plural, e a árvore da vida, no singular. Querubins, árvore da vida. Eram dois. Luiz, como você sabe que eram dois, se no versículo não citam quantos querubins? Por conta das referências cruzadas que virão. Então, essa primeira descrição está em Gênesis, é depois do banimento de Adão em sua prole, né? Deus coloca dois querubins para escoltar, guardar a árvore da vida. Depois, em Êxodo, quando Moisés, né, através da mediunidade de Moisés, ou atribuída a Moisés, a gente sabe que aqui é uma composição a várias mãos, no curso dos séculos, né? Quando Moisés vai descrever a composição da Arca da Aliança, vocês sabem o que é a Arca da Aliança? Uma arca é um baú, né? E é da aliança, porque ali dentro estão as tábuas da lei, onde estão os 10 mandamentos, que são como se fosse o documento, né, contratual da aliança entre Deus e o povo de Israel. Ali na arca fica guardada as tábuas, né? Eram tábuas mesmo, não era papel na época, eram tábuas de pedra, né? As placas de pedra, né? Por cima, o propiciatório, a tampa. Do lado, de cada lado, 2 argolas. No meio das argolas, 2 varões, que era para carregar a arca. Está entendendo a estrutura? Eu devia ter colocado aqui uma imagem, mas acabei não colocando. Depois eu coloco na edição. E por cima do propiciatório, por cima da tampa, a imagem de 2 querubins. 2 querubins, com as asas e o rosto voltado para o centro, um de frente para o outro. Era assim a Arca da Aliança. A arca, o baú, lá dentro as tábuas, por cima a tampa, os varões ladeando para carregá-la, e por cima da tampa, a escultura de 2 querubins, um de frente para os outros, com as asas voltadas para o centro e o rosto voltado para a tampa. Como se fossem guardiões. 2 querubins. Aqui já há referência numérica mesmo, de um par de querubins. Aqui a gente já pode fazer a conexão por conta do Talmud. Os rabinos, né? A Mishnah, a tradição oral, explica que a árvore da vida é a Torá. A árvore da vida é a lei. A lei é a árvore da vida. E os guardiões da árvore da vida são os guardiões da Arca da Aliança. Os 2 querubins. Aí vem agora uma curiosidade. Alguém até vai estar pensando em casa enquanto assiste, ou vocês mesmos já viram em algum lugar assim, mas eu já ouvi falar alguma coisa de que Jesus é a árvore da vida? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Que Jesus é a árvore da vida? Pois bem, no Evangelho de João, e ele é o único a fazer uma descrição mais específica, tem um grande momento em que a Maria de Magdala, Maria Madalena, ela encontra o túmulo de Jesus vazio na manhã de domingo, a manhã da ressurreição. Vamos ver como João descreve essa outra cena? Maria encontrando o túmulo abandonado, Euridice. Olha o que está escrito no texto bíblico. E Maria estava chorando, fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, porque era uma caverninha esculpida na rocha. Aí ela abaixou para entrar.
no sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, 2 anjos, 2 querubins, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. A laje, onde estava o corpo dele, e os 2 anjos. Um na cabeceira e outro onde ficaria a cabeça de Jesus. Como se aquela fosse a cena da Arca da Aliança. Mas espera aí. A árvore da vida, as tábuas da lei, Jesus, são a mesma coisa? Árvore da vida é a expressão que se refere à estrutura da vida. Toda a vida, tudo na vida, é regido por um conjunto de leis, de normas divinas. Seja a vida física, seja a vida social. E o princípio, a essência dessas leis, está na tábua. Estão nas tábuas. Nos 10 mandamentos. Mas e Jesus? Jesus é a lei viva. Ele é a lei encarnada. Ele era a lei, com L maiúsculo, a Torá, que conversava, que falava, que andava, que comia, que caminhava, que nasceu, que morreu. Ele era o homem que encarnou a lei. Ele era a árvore da vida humana. Entenderam agora? Bom, se a árvore da vida era guardada, a gente entende agora pela Mishnah, guardada por 2 querubins. Se a Torá, na Arca da Aliança, era guardada por 2 querubins. Se o corpo de Jesus foi guardado por 2 querubins. No Monte Tabor, Jesus ao centro. Quem são Moisés e Elias? Os 2 querubins. Então, quer dizer que se Gênesis descreve a formação da Terra e da civilização humana na Terra, quer dizer que esses 2 espíritos já acompanhavam Jesus desde então? Sim. A gente pode pensar que a descrição da cena do Monte Tabor é a composição da tríade gerencial do orbe terreno. Ali está o gerente e os seus 2 imediatos. Os seus 2 espíritos imediatos estão ali. Existe toda uma corte espiritual que gerencia setores da vida humana e que são multirreligiosos, podemos dizer, né? Isso está descrito no Caminho da Luz. Então, você vai ter... E até há religiosos, né? Eu digo que são espíritos que reencarnaram na Terra precedendo a vinda de Jesus para preparar o clima espiritual do orbe em religiões diferentes e fora do ambiente religioso. Por exemplo, Humberto de Campos, quando entrevistou Sócrates, ele se deu conta que Sócrates era o ministro que gerenciava todos os assuntos ligados à educação na Terra, desde as primeiras civilizações. Sócrates. Confúcio fazia parte, Buda também. Então aí vai listando espíritos que fazem parte, né? Por exemplo, no livro Renúncia, o Emmanuel apresenta Alcione como a gestora do desenvolvimento da música na Terra. Então, são setores de desenvolvimento da vida humana. Todos eles sob a gerência de um, digamos, um escritório central. E nesse escritório central você tem o gestor do orbe, o governador do orbe, Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como imediatos a figura de Elias e de Moisés. Até aqui está claro? Tá, tudo bem. Paulo
na carta aos Hebreus, é a carta mais mística de Paulo, porque é a carta escrita de punho, né, de próprio punho, a carta que ele escreve para o povo dele, é a carta que ele escreve para a gente dele. Ele fala algumas coisas que deixa no ar, parece que levantando a bola para no futuro os estudiosos do evangelho sacarem, né? Ele diz assim: e sobre ela, a arca, os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório, a tampa. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Aí, quando eu li aqui pormenorizadamente, eu lembrei do miudinho, né? O que a gente estuda aqui é o miúdo, é o pormenor, é o detalhe. Então, Paulo está dizendo, ó, vamos deixar esse assunto sobre as tampas, a tampa, os querubins, para um estudo pormenorizado, para um estudo minucioso, um estudo miudinho, que será feito no futuro, né? E aí nós vemos esse movimento todo dos NEPs, a tradição inaugurada pelo seu Honório, o seu Sobral, o seu Leozálio, e a gente está aí na rasteira fazendo a mesma coisa. Então, de fato, esse é um estudo pormenorizado que a gente vai fazer agora. Bom, a gente poderia ficar semanas aqui descrevendo as virtudes de Moisés e Elias, as qualidades desses dois espíritos que os situam na posição em que se encontram em relação à humanidade. Correto? Por que Moisés e Elias e não o Aloísio e o Murilo? Por que não, seu Murilo? A gente poderia fazer um estudo descrevendo o porquê Moisés e Elias estão numa posição de destaque em relação ao resto da humanidade, a ponto de serem dois assessores imediatos de Jesus. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos, como o objetivo agora é destacar Jesus, é mostrar o porquê ele se diferencia de todo o resto, inclusive de Moisés e de Elias, nós vamos tentar entender por que Moisés e Elias não poderiam estar na posição de Jesus. Mudou, né? Agora a referência para Moisés e Elias não é mais o resto da humanidade. O Cristo. Vamos ver primeiro o caso de Moisés. Moisés é um aportuguesamento, né? Em língua vernácula a gente fala Moisés. Mas em hebraico é Moshe. Vocês encontrarem que um judeu forem numa sinagoga, eles vão falar Moshe, Moshe, Moshe. Aí vocês, hoje, a partir de hoje, já sabem. Ele está falando de Moisés. Há vários judeus que se chamam Moshe. Moshe é Moisés. Esse é o nome que a filha do faraó deu para ele quando ele surgiu no palácio dela. Quem assistiu o Príncipe do Egito da Disney vai se lembrar desta cena icônica, né? Ele dentro de uma balsinha ali de junco, né? Boiando. A mãe dele passou betume no cesto de junco, soltou ele no rio, que ele ia ser uma das crianças mortas, né? E aí chega nas mãos da filha do faraó, ela morre de compaixão por ele, tira ele das águas. E adota ele, né? Cria ele como filho. Ela tira ele das águas. Moshe, a palavra Moshe, quer dizer tirar. Ela tirou ele das águas. Ela, Moshe. Na verdade, a palavra mesmo é Mishá. Mas é como não tem vogal e é só os radicais, a raiz é a mesma, né? Como se fosse um trocadilho entre o nome dele e o verbo tirar, do hebraico. Mas, enfim, o nome dele quer dizer isso. Tirar. Isso é paradoxal, porque mais tarde, o que ele fez em relação ao povo de Israel no Egito? Ele tirou o povo de Israel do Egito. Ela tirou ele das águas do Nilo, do perigo que ele corria nas águas do Nilo, crocodilos, hipopótamo e tudo mais, tirou das águas do Nilo. E depois ele tirou também o povo de Israel
do cativeiro no Egito. Fica mais paradoxal ainda quando a gente vê o nome dele, de fato, que é Toviá. Porque a mãe dele não é a princesa do Egito. A mãe dele é uma hebreia. Então, quando ele nasce, ela dá um nome para ele, Toviá. Bondade. Quer dizer, bondade. E depois ele recebe o seu segundo nome, que vai ser o nome público, vamos dizer assim, da princesa do Egito, que vai ser a mãe de criação dele. Mas o nome eu ia falar nome de Pia, mas não, porque não, né? O nome de circuncisão dele é Toviá. Bondade. E como a gente pode conectar isso tudo? O Moisés, ele tinha uma sensibilidade à dor do outro muito grande. Ele tinha uma sensibilidade a quem sofria, e quem assistiu o desenho da Disney vai se lembrar disso, né, Netinho? Ele tinha uma sensibilidade a quem sofria, a quem tinha fome, a quem estava com dor, com frio, muito grande. Ele não resistia. Quando ele via alguém em situação de opressão, de flagelo, ele se mobilizava. Ele se movimentava. Ele não ficava quieto. Isso era um traço característico dele. Daí ele tirar o povo de Israel dali, ele faria aquilo mesmo se ele não fosse de origem hebraica. Porque era um traço da personalidade dele, do caráter dele. Daí ele tem um nome original de bondade. Só que tem um porém. Ele entendia como inimigo o inimigo daquele que ele ajudava. Se alguém não gostava de quem ele se compadecia, ele passava a não gostar deste que não gostava. Tá entendendo? Tomava as dores, mas com bastante cólera. E foi numa situação dessa que ele cometeu o erro de sua vida. Ele respondeu por isso naquela existência e possivelmente em outras, que foi um assassinato. Um egípcio maltratando um hebreu, a chibatada, e ele toma as dores daquele oprimido, mas com um impulso de agressividade. Ele assassina o egípcio. Então, lá em Êxodo, no capítulo 2, versículos 12 a 14, descreve isso. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele, o hebreu, respondeu: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? E Moisés teve medo e disse: o fato já é conhecido. Deu ruim. Me descobriram. Eles descobriram que alguém havia espiado a cena do assassinato e já estava circulando na boca do povo. E ele, olha só, ele ia ser um líder comunitário, mas ele percebeu que já ia ter enfrentado uma primeira dificuldade. Porque ele futuramente ia ser o médium que nos trouxe o não matarás, mas ele havia matado. Isso é um embaraço. De cara, o hebreu já jogou na cara dele. Ah, você está falando para eu não matar, mas você matou. Olha aí a dificuldade dele. Ele conseguia amar o semelhante, conseguia amar o oprimido, mas não conseguia amar o malfeitor. Ele conseguia amar o oprimido, mas não conseguia amar o que oprimia. Bom, vamos ver o Elias? O Elias, em hebraico, Eliahu, vou mudar meu nome para Luiz Eliahu.
Hã? O que vocês acham? Então, Eliahu, quer dizer, o Senhor é meu Deus. Deus é meu Deus. O que é um nome muito impactante num ambiente de ameaça politeísta, né? Porque o Elias ele vai atuar no norte de Israel. E o norte de Israel, o reino de Israel, estava sob a influência forte do politeísmo dos países do norte. No caso, a Fenícia, o Líbano. Principalmente por conta do rei Acabe, que era uma espécie de João Bobo na mão da esposa dele, a Jezabel, né? Que era ao mesmo tempo que era rainha, era também sacerdotisa dos cultos locais, né? Então, o Elias ele tem que dar combate a isso, né? A esse politeísmo que flertava, inclusive, com o sacrifício humano. Então, ele tinha que dar combate a isso. O nome dele vem em função dessa questão. O Senhor é meu Deus, nenhum outro Deus é meu Deus. Eu só tenho um Deus, né? Por extensão, depois Elias se torna símbolo do combate ao politeísmo simbólico e não o politeísmo litúrgico. Politeísmo simbólico é quando nós rendemos culto a deuses que, grosso modo, não são deuses, mas nós tratamos como se fossem. As nossas marcas do capitalismo contemporâneo são deuses. O, a, a, a nossa postura de genuflexória diante dessas marcas, né? Ajoelhados perante essas marcas de carros, de smartphone, né? E de bancos e tudo mais. Esse culto nosso ao poder econômico é uma forma de politeísmo. O Elias, ele representa ainda a resistência a isso. Só que a resistência que ele faz a isso não é, num dado momento da carreira dele, uma resistência pacífica. Longe disso. Ele se empolga com esse combate ao politeísmo e também comete um crime. Aliás, no caso dele, crimes, no plural. E de uma vez só. Né? É marcado uma espécie de duelo medianímico entre ele e 450 sacerdotes, né? Tutelados pela Jezabel, sacerdotes de Baal. Isso acontece no Monte Carmelo. Né? Então tem aquela história das toras, né? Ele ainda, para esnobar, manda jogar água nas toras. Ele não joga água aí, para dificultar a minha situação. E ele faz uma oração e as toras se acendem, né? Aí fala, agora é com vocês, hein? A fogueirinha de vocês acendem aí. E os 450 adoradores rezam para Baal e não conseguem acender espontaneamente a sua fogueira, né? Aí o povo clama pelo Deus de Elias. Elias, o Deus dele é o Deus poderoso. É assim que ele derrota o politeísmo de Baal. O problema é que nessa empolgação acontece isso aqui que eu vou ler. Está no livro de Reis, o primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 40. Elias lhes disse, falou para o povão, e o povo, Elias, Yahvé, Elias, prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eu fui lá, prendeu os 450, algemaram todos eles. E eles os prenderam. E Elias fê-los descer para perto da torrente de Quizon, e lá os degolou a todos. Ele empolgou com aquele poder todo, e para que servisse de lição para qualquer outro politeísta, ele mandou decapitar todo mundo. Assim, um dado curioso, que não está aqui, mas isso é Mishnah, né? É que a Jezabel jurou ele. Olha, pode levar o tempo que for. O que você fez com os meus sacerdotes, eu vou fazer com você. Ela não fez especificamente com Elias, mas fez com Elias reencarnado. Jezabel reencarna como Salomé e pede o quê para o padrasto? A cabeça de João Batista. Hã? Ela conseguiu. Ela se vingou. Né?
Então ele tinha também dívidas para resolver, depois na condição de João Batista, né? Destacamos aqui, então, o ponto em comum, o ponto nevrálgico, o calcanhar de Aquiles, tanto de Moisés quanto de Elias. Moisés amava o oprimido, mas não amava o opressor. Elias amava o monoteísta, mas não amava o politeísta. O ódio pelo adversário. O ódio pelo inimigo. O que Jesus testemunhou, demonstrou em vida, que os dois não demonstraram? Amor pelos inimigos. Claro, nós não estamos falando da hierarquia desses espíritos hoje, gente. Nós estamos falando da hierarquia desses espíritos da época. E levando em conta também o aspecto da carne. Uma coisa é a postura e a disposição de espírito quando desencarnado, outra coisa é quando ele encarna. Quando ele encarna, o meio influencia, sim. O clima histórico pesa. Entenderam? Nós não vamos considerar isso, vamos deixar isso de lado. Aqui o objetivo é só mostrar o diferencial de Jesus. O maior amor que ele testemunhou. Tá bom? Ó, Livro dos Espíritos, questão 887. Kardec pergunta assim: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec, muito provocativo, pergunta assim para os espíritos: mas não é normal, não é natural a gente odiar o inimigo? Não é normal, natural. Eu gosto da Tininha, eu gosto da Tânia, mas não gosto do meu inimigo. Gosto dele, não vou com a cara dele, não quero ver ele. Ora, essa pergunta provocativa de Kardec. A resposta dos espíritos é a seguinte: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Ninguém vai brilhar os olhos, se comover e abrir os braços quando encontrar o inimigo. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Não é isso que Jesus está falando. Seria um fingimento, né? Uma cena. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com bem. Quando Jesus falou amar os inimigos, não é sentar para tomar chá com ele. Amar o inimigo é perdoar o inimigo. E o que é perdoar o inimigo? Quando ele se movimentar para lhe causar mal, você se movimenta para lhe causar bem. Só isso. A minha risadinha sarcástica foi ótima. Só isso. Mais nada. Acabou. Bom, já melhorou, né, gente? Porque Jesus podia pedir pra gente ser companheirão, bater papo, ir pra, né, uma partida de futebol. Muito obrigado, Deus lhe pague. Ir pra uma partida de futebol junto, né, torcendo pelo mesmo time. Não é? Jesus entende que a gente não tem aquele sorrisão alegre quando encontra um inimigo. Agora, ele pede que a gente se mobilize para fazer o bem como contraposição, como antídoto ao veneno, ao mal que o outro possa lhe fazer. E os espíritos acrescentam assim: o que assim procede, pessoa que assim procede, se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo deles, se procura tomar vingança. Porque já diria aquele filósofo mexicano: a vingança nunca é plena. Mata a alma e aí envenena. Madruga, pai de Chiquinha. Os fãs de Chaves entenderão. A vingança nunca é plena. Mata a alma
E aí envenena. Isso é genial, porque está falando de plenitude. Você nunca se satisfaz. Ela não é plena, você não consegue se satisfazer. É uma sede que você não consegue saciar. Olha, Euridice. Não, você não vai confiar no inimigo. Vai confiar no inimigo só se você bobo, né? Tanto que os cristãos tinham os códigos dele, né? Desenhar o peixe na areia, né? As frases codificadas, para quê? Para não entregar o pescoço para o inimigo. Só se for bobo, não é disso que está falando. Está falando é do gosto da vingança. Sofreu com o mal de alguém? Eu vou ter que dar o mal em troca. Que foi o que aconteceu com Moisés e o que aconteceu com Elias. O se vingar. Tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a lição que a Euridice está falando, né? Capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 3. Diz assim: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, é a lei maior que Jesus nos apresenta, amar os inimigos é a mais sublime aplicação. Se Elias e Moisés conseguiam aplicar já o amor do próximo como base da sua missão, Jesus foi além disso. Jesus e os cristãos na sua esteira, grande parte dos cristãos. A mais sublime aplicação. Há várias formas de amor, sim, no plural. O amor pelo filho, o amor pelo esposo, o amor pela filha, o amor pelo irmão, o amor pelo amigo. Aqui nós estamos falando de um amor que está acima em grandeza e em nobreza de todos os demais. O amor ao inimigo. Mas o amor pelo inimigo é maior do que o amor de uma mãe por um filho? Sim. Claro, óbvio que é. Então, alguém que consegue perdoar o assassino do seu filho, amou mais o assassino do que o seu filho? Sim. O amor, o esforço, percebam, o esforço que ele teve que fazer para perdoar o assassino é muito superior ao movimento afetivo dele pelo filho. Ele não faz esforço nenhum para amar o filho. Faz? Mãe faz esforço para amar o filho? Mas e para amar o assassino do filho? Estão entendendo? A grandeza de Maria não se mede pelo que ela fez por Jesus na noite de Belém. A grandeza de Maria se mede pela maneira como ela olhou para os soldados romanos na tarde do Calvário. Aí completa o Evangelho segundo o Espiritismo. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. É a maior vitória alcançada contra o egoísmo e o orgulho. Amar os inimigos aí os espíritos facilitam a nossa vida, mastigam o negocinho, a papinha, para dar para os bebês, os nenezinhos. Tá? Vamos lá. A lista. Primeiro, não lhes guardar ódio. Curtir aquilo, sabe? Nossa, sabe quando a gente fica viajando na maionese assim, devagar, e o pensamento e a imaginação cria a cena da gente arrancando fio por fio de cabelo do sujeito? Sabe? Quando a gente o pensamento viaja e a gente assiste a cena dele chutando com o dedo mindinho a quina da cama. E sente um gosto, um prazer em ver mentalmente essa cena, isso é odiar.
Os espíritos dizem assim, não faça isso. Isso é odiar o inimigo. Usar a imaginação para criar situações em que o outro sofra, para que a gente tenha uma espécie de êxtase emocional com a cena, isso é ódio. Não lhes guardar ódio. Nem rancor. Rancor é assim. Não fico o tempo inteiro desejando mal para ele. Mas quando a imagem dele, a lembrança dele vem, eu sinto um temor no coração, eu sofrio, um mordo no lábio. Isso é rancor. Eu estou com a sensação de que vocês já conhecem essas sensações. Estou com a impressão de que isso é familiar para vocês. Pois bem, a gente está rindo meio de nervoso, né? É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições. Eu perdoo, mas não quero ver ele na minha frente. Eu perdoo, mas desde que ele também peça desculpa. Desde que a desculpa parta dele. Eu perdoo, desde que ele nunca mais cometa erro. A gente põe condições. Então, não perdoou. Se impor condições, não perdoou. Os termos da rendição, né? Os termos de rendição é esse. Então, não perdoou. O mal que nos causem e não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Aí você começa a imaginar outra cena. Você imagina que o fulano, a ciclana, tá vindo tocar o interfone na sua casa para falar, olha, eu vim aqui para te pedir desculpa. Se você fechar a porta na cara dele ou fingir que não está em casa, ele se livrou do problema ali na porta da sua casa. Ele está em dia com o pai. Como diria Henri, o paranaense, né? Ele está em dia com o pai. Agora, você continua com o problema. E talvez tenha arrumado um problema maior. Obstáculos para a reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. Aquele esforço imaginativo para ver ele machucar o dedinho na beira da cama, aí você começa a imaginar ele passando no concurso público, ele ou ela se casando, tendo filhos, os filhos saudáveis, uma família feliz. Você começa a imaginar o seu adversário, Priscila, numa situação de alegria, de bem-estar e de saúde. E a imaginação, a imagem dele bem, te causa bem. Te causa bem-estar. É mais difícil que ir pro Malau, hein? Eita! Olha só, você imagina o melhor bem possível para ele, e a imagem, seu Adelmo, dele bem, feliz, sorridente, te causa bem. Se te causar mal, é porque você ainda não superou. Fecha Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. É experimentar júbilo, alegria, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. Eu sou médico e o sujeito que arruinou minha família, num pronto atendimento, cai nas minhas mãos e depende de mim salvá-lo. Fala, dona Cíntia. Isso, a história da máquina de costura, né? A vizinha que matou o cachorrinho do Chico. E o Emmanuel falou assim, olha, só tem um jeito de você se livrar desse sentimento, fazendo um bem. Aí. Olha só, Priscila,
pessoa que você mais te prejudicou na vida, não te reconhece. Vai no seu consultório dentário, senta na sua cadeira, reclamando de dor de dente. E você olha para ele e fala assim, uso anestesia ou não? Ah. Uso anestesia ou não? Se esse pensamento te ocorrer, Priscila, já era. A situação kármica se complicou. Alivia o sofrimento dele na hora. Aplica anestesia, extrai o dente que está criando dor ou qualquer outro procedimento. Ainda dá um desconto no tratamento. E fala, vai com Deus, meu irmão. Sabe qual é o nome disso? Chama Jesus Cristo. Está entendendo porque ele é a árvore da vida. Ele é a Torá viva e não querubim. Querubim já é grande, luminoso, os querubins. Mas ele é a árvore da vida. Porque ele desencarnou crucificado, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazer. Qual Simeão? O Simeão do... Ah, sim, não. É as duas coisas, entendi. É porque eu tô lá no Simeão há 2.000 anos, depois no Simeão do templo. Sim, com certeza. A doutrina, a lei e Jesus são uma coisa só. Ele é a doutrina viva. Entendeu isso? A árvore da vida viva. Tem a árvore da vida em texto, em tradição, e a árvore da vida viva. A árvore da vida, homem, é ele. Ele é a doutrina encarnada. Pois bem, avançando, livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, capítulo 1. Se tiveres amor, olha só, como isso lembra o nosso versículo de hoje. Se tiveres amor, e aqui o amor é amor pelo inimigo, inclusive, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Transformou o próprio coração em chama divina. O que Jesus é no Monte Tabor? Uma chama divina. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância. Então Moisés teria olhado para o egípcio agressor e visto nele um ignorante miserável. Calma, porque a gente já ia transformar isso em ofensa. Seu ignorante miserável, né? Não é nisso. É ignorância no sentido de ele não sabe o que eu sei. Ele não conhece o Deus que eu conheço. Ele não conhece o evangelho que eu conheço. Miserável, porque se ele não tem esse tesouro na vida dele, ele é pobre. Um outro tipo de pobreza, mas ele é pobre. Aí, se eu olho para ele e percebo nele essas condições de fragilidade, vulnerabilidade, eu começo a sentir mais compaixão e misericórdia do que aversão. Olha só. Em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Olha, eu vejo no outro um encarcerado, se ele só consegue agredir, ele é prisioneiro da própria cólera. Eu vejo no outro um desesperado no deserto, a vida dele é como quem vaga no deserto. Imagina o desespero. O inferno da revolta. As chamas infernais, o inferno dele não está fora, está dentro. Aí você cria todas as situações de sofrimento, aí você olha para o outro. Quem lembra aquele filme Patch Adams? Lembra? O Amor é Contagioso?
com Robin Williams. Lindo filme, né? Aí tem aquele lance dos 4 dedos. Ele aprende a olhar através, né? O médico que maltratava ele sempre fazia: quantos dedos você está vendo aqui, né? Assim? Aliás, um velhinho que maltratava ele, mas que depois ajuda ele. Quantos dedos você está vendo aqui? Ele consegue ver além dos dedos, através dos dedos. Ele consegue ver a pessoa por detrás do gesto. A pessoa por detrás do gesto. O ser humano por detrás do ato. Porque você pode condenar o gesto, você pode condenar o ato. O que você não pode condenar é a pessoa responsável pelo ato, pelo gesto. Por que eu vou punir uma pessoa, um assassino, com tantos anos de prisão e não mais com isso? Não mais que isso. Porque eu não estou punindo a pessoa. A justiça vai estar punindo o crime. Depois que a pessoa pagou pelo crime, ela está em dia com a lei. Entendeu? A justiça divina antecede esse princípio. Aloysio, por que mesmo depois do assassinato, Moisés continuou com a missão divina dele? Porque Jesus escolheu ele pelas qualidades. Jesus não recusou ele pelos defeitos. O crime que ele cometeu é algo que ia acompanhar ele, mas que não o impossibilitaria de realizar o bem, apesar daquele mal. Aí vem a expressão da carta de Pedro, né? O amor cobre a multidão de pecados. Aí quando o outro faz alguma coisa que eu odeio, eu vou, detestei o que você fez, mas não você. Eu sei que com o tempo, outros atos de amor que vierem de suas mãos vão apagar na minha memória o ato de desamor que eu testemunhei, ou do qual fui vítima. Então, perdoar é dar ao outro a chance de se redimir com bons atos. Quando eu não perdoo, eu estou fechando essa possibilidade, querendo que essa possibilidade não exista para o outro. Quer dizer, é uma possibilidade que Deus concede e eu nego. Por isso que o Emmanuel termina essa lição dizendo assim: se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. O antídoto do mal é o bem. Tem uma passagem linda que a Madre Teresa de Calcutá foram chamar ela para participar de uma manifestação, uma passeata, se não me engano, em Nova York. Ela perguntou: não, sim, eu tenho interesse, mas eu quero saber qual é o motivo, qual é a causa que vocês vão estar. Não, a gente quer fazer uma passeata contra a guerra. Foi na época da guerra do Vietnã. Tá? A gente quer fazer uma passeata contra a guerra. Ela falou: então não posso. Madre Teresa. Ela falou: se for uma passeata a favor da paz, eu vou. Contra a guerra, não. A nossa causa não pode ser a luta contra o mal. A nossa causa é a promoção do bem. Entendeu? Por isso que tem gente também no meio espírita que luta contra os maus livros. Temos que combater as más psicografias, os maus livros do meio espírita. Não! Gente, isso aqui eu posso afirmar com vocês. Nós vamos fazer aniversário aqui. 340 e tantos miudinhos, quase 350 miudinhos. Eu nunca falei mal de um livro aqui. Falei bem de todos os livros que eu utilizei, inclusive o meu. Aqui eu só falo bem de livro. Por quê? Eu não vou falar combater o mau livro, vou promover a obra do Chico. Vou promover e divulgar a obra de Kardec. Entendeu?
Não lutar contra nada. Defender algo é diferente. Exatamente. Eu não estou em guerra. A única guerra que eu estou, e essa, Jesus disse, essa eu quero. É o que Paulo chamou de o bom combate. É a guerra íntima, essa sim. Externamente eu não posso estar em guerra com nada. Elias estava em franca guerra contra o politeísmo de Baal. Os seguidores de Baal. Ó, e aí a gente vai caminhando para o final. No livro A Verdade Responde, de Emmanuel, capítulo 9, Adversários. Emmanuel vai comentar a frase, a fala clássica de Jesus em Mateus 5,44, nós já estudamos. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Lembra quando eu falei para vocês que tem versículos de Jesus que não tem metáfora? Não tem nada para ser interpretado? É o que é? Esse é um deles. Esse versículo aqui é o terror de quem vai fazer miudinho, porque não dá assunto. Entendeu? Aqui não tem gematria, não tem hebraico, grego, não tem nada. É claro como água. Ama o seu inimigo, faz o bem para quem te odeia e ora por quem te persegue. É isso mesmo que ele está dizendo. Não tem metáfora. É isso. Simples assim. O Senhor pede entendimento. O Emmanuel começa dizendo assim. O segredo é, como é que eu vou amar quem me odeia, fazer o bem para quem quer me fazer o mal, orar por quem está me perseguindo e caluniando? Como? O Emmanuel diz, ó, primeira coisa, você vai tentar entendê-lo. Um esforço de entendimento. Aí ele acrescenta. Imaginemos-nos na posição dos nossos inimigos. Imaginemos-nos na posição dos nossos inimigos. Gratuitos ou não. Porque tem inimigo que alimenta a inimizade, né? Gratuitos ou não. E observemos como seria a nossa conduta se estivéssemos em lugar deles. O sujeito agiu de um jeito que eu detestei. Ah, se eu tivesse a história de vida dele, vivido as experiências que ele viveu, caminhado as estradas que ele enfrentou, nascido nas condições em que ele nasceu, como eu me comportaria? É muito improvável, não vou dizer impossível, mas é bem provável que eu me arvore a dizer assim, eu teria feito muito melhor que ele. Possivelmente a gente fala, eu não gosto dele, mas a vida dele não foi fácil, não. Isso é um esforço de entendimento. A Amanda acrescenta, guardaríamos o coração sem fel. Que a mágoa é um fel, é um amargor, né? Se nos demorássemos na posição onde se encontram, muitas vezes dominados pela ignorância ou pelo desespero? Será que na condição em que ele foi situado pela vida, pelos caminhos da vida, será que eu sorriria? Eu teria uma atitude mais dócil, mais amável do que ele? Olha, se a resposta for, não igual a dele, mas não seria uma reação boa também, não. Pronto, eu já tenho motivo para entender. Gente, isso que eu estou falando aqui é o discurso de todos os ativistas que pregam os direitos humanos na sociedade brasileira. Sabe o pessoal que vai na cadeia defender os direitos dos piores malfeitores que estão lá? Eles seguem esse princípio.
E aí, qual é o contra-argumento? Ah, é porque você nunca perdeu um filho. Ah, é porque você nunca isso assim, assim. Olha só, uma coisa é a atitude humana, outra coisa é a pregação do Cristo. As atitudes e as nossas fraquezas perante os nossos adversários, ou perante os malfeitores da sociedade, não anulam em nada os princípios que Jesus nos trouxe. Então não há discussão quanto a isso. Você pode sim dizer, olha, eu não daria conta de perdoar, mas o certo é perdoar. Eu não sei se eu daria conta de não revidar, mas o que Jesus ensinou é o não revide. Ponto. E aí a contra-argumentação mais cretina é aquela, mas ele é Jesus. Sim, ele é Jesus encarnado. Por que que um Cristo, um governador de orbe, para de mandar enviados, precursores, e vem ele em pessoa viver isso? É para colocar um adendo, um anexo embaixo do texto. É possível. Eu vim e vivi. Nas piores condições. Pobre, na província mais pobre do Império Romano. Jesus não vem em condições ideais. Pelo contrário. Finaliza, então, Emmanuel, nessa mesma lição, dizendo assim: assumiríamos conduta diferente daquela que lhes assinala as atividades, se fôssemos constrangidos a atravessar a zona empedrada em que eles jornadeiam? Olha só, se eu não consigo, por esforço de imaginação, me colocar na situação do outro para aprender, Deus faz isso por mim, me reencarnando na situação dele. Assim, você tem a oportunidade de uma vida inteira de se colocar na posição do pior criminoso para entender o que levou ele a ser tão cruel. Não conseguiu? Deus te coloca na mesma situação através da reencarnação. Aí a pergunta é, vai, faz melhor. E do que a gente faz isso no emprego o tempo inteiro. Quando você está fazendo um negócio e não está dando conta e o outro criticando, o outro criticando. O que você pega e faz? Vem e faz. Não é assim? Deus coloca a gente nessa situação. Ah, você é crítico à conduta do outro? Vou te pôr na situação igualzinha dele. Faz melhor. Você teve a chance de imaginar, não quis? A compreensão é a raiz da verdadeira fraternidade. A compreensão é a raiz da verdadeira fraternidade. Não existe fraternidade sem compreensão. Só aquele que sabe conquistar o coração dos adversários pela cooperação e pela bondade e pela boa vontade pode efetivamente inflamar-se ao sol do amor eterno, ao Monte Tabor. Inflamar-se. Flama, chama. Com a vitória sobre si mesmo na subida espinhosa e santificante para a glória imortal. É a posição do Cristo. O que Jesus fez com relação à humanidade que o crucificou foi um esforço de compreensão. Foi compreender a nossa posição espiritual em relação a dele. E ter uma atitude de boa vontade para com as nossas possibilidades, as nossas potências. Ele acreditou, ele apostou na gente. Ele acreditou, ele apostou em quem deu vinagre quando ele pediu água. Só isso. E a gente encerra, vocês não vão visualizar, mas é uma foto muito doce, né? Um verso do Márcio Borges, uma música que ele fez com Beto Guedes, que se chama Só Primavera. Não é sol de primavera, é só primavera. É assim:
como a ave que faz um ninho e vem na mão de seu caçador. O Cristo foi um passarinho nas mãos do seu caçador. Não sei se vocês alcançaram a simbologia forte nisso, mas uma ave que vem nas mãos do caçador e o caçador abre as mãos para a ave, quando ela está nas mãos dele, o que ele deixou de portar? A arma. Ela desarmou ele. Entendeu? Jesus desarmou seus perseguidores. Ele não se armou para enfrentá-los. Que foi o que fez Moisés e o que fez Elias em dado momento. Tá bom? Então, mais uma vez, um estudo em que a gente pôs Jesus no seu devido lugar. Em relação, inclusive, aos seus imediatos. Para a gente ir aos poucos, à medida que a passagem vai atravessando, a gente ir se conscientizando da grandeza do Cristo. Bom? Até a semana que vem, então, gente.